Oi, pessoal. Oi, Costa. Olá, pessoal. Vem chegando. Oi, amor. Oi, vem chegando, gente. A gente vai falar sobre autoestima e ansiedade. Se vocês puderem já ir compartilhando essa live, já clica nesse aviãozinho aqui do lado direito e vai compartilhando pro pessoal. Vou me convidando o pessoal para entrar. Dá uns minutinhos pro pessoal entrar. E eu já vou convidar a nossa convidada de hoje, que é a Débora. A Débora vai conversar com a gente hoje a respeito de ansiedade para mulheres expatriadas que estão morando em outro país, né? Fora do seu país de origem. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Vou convidar você aqui. Só um pouquinho que eu já vou colocar você aqui. Oi, Elisângela. Oi, Gustavo, tudo bom? Oi, Oi, Débora, tudo bem? tudo jóia, tudo Tudo tranquilo. jóia. Débora, deixa eu só me apresentar para o pessoal que está entrando aqui. Oi, Combinado. Jaque, tudo bem? Olha só, pessoal, para quem está caindo aqui de paraquedas, é... Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, Suzete. Primeiramente, para quem está caindo aqui de paraquedas, quem é a Andressa? A Andressa. Oi, mãe! Oh, que bom que você está aí. Eu sou coach, tá, de emagrecimento do STC. A música tá atrapalhando? Não? Tá bom? Não, tá baixinho, não tô ouvindo, não. Ah, então tá bom. Eu sou coach de emagrecimento, tá, do STC. Oi, Manu! E a gente tá com um projeto super legal para os nossos alunos, tá? Um projeto totalmente voltado para os nossos alunos, para a gente trabalhar o quê? A mentalidade, a nossa saúde, que tá tudo ligado, né? Saúde mental, física, alimentar. Então, tendo esse cuidado, esse carinho com os nossos alunos, a gente teve essa ideia de convidar vários parceiros, né, da saúde para a gente debater a respeito de ansiedade, né? E a Débora, que é uma psicóloga excelente, maravilhosa, que eu acompanho o trabalho dela já tem um bom tempo. Sou apaixonada pelo trabalho dela, então eu convidei e ela, com todo carinho, com todo amor e carinho, veio, aceitou e veio aqui dar uma palavrinha com a gente. Então eu quero pedir uma grande gentileza para vocês. Para a gente aproveitar esse momento maravilhoso aqui, clica nesse aviãozinho que tem aqui do lado direito e já vai encaminhando, pessoal, já para alcançar o máximo de pessoas possíveis e dá bastante coraçãozinho para a live ela alcançar o máximo de pessoas possíveis também, tá bom? Para ela ser compartilhada. E agora eu vou passar a palavra para Débora para você poder se apresentar, Débora. Sim, eu que agradeço o convite, né? Sempre gentil. Não, e eu aceito mesmo de coração, né? Quem me conhece um pouquinho sabe, eu amo fazer live, eu adoro, adoro. Ainda mais desse jeito, assim, né? De parceria, quando a gente vê que o propósito é muito parecido. Então, eu gosto muito mesmo, mas muito de falar e é um assunto que também me encanta, né? É um assunto que a gente precisa falar mesmo, né? Eu vou contar um pouquinho, mas enfim, né? Já falando, eu também já fui expatriada, então eu sei o quanto que é a dor também, né? De quem está fora do seu país, de quem está longe dos seus familiares, dos seus amigos, né? Débora, deixa eu só te cortar um pouquinho. Às vezes essa palavra expatriada, né, para muita gente, tem gente que não sabe o que que é isso, do que elas estão falando, Sim, né? sim, Expatriada, né, são mulheres que estão vivendo atualmente em um país que não é o seu país de origem. sim. Então a gente passa a Débora já morou aqui nos Estados Unidos, né? Eu atualmente moro nos Estados Unidos e tenho muitas seguidoras do mundo inteiro. Então, assim, se você conhece alguém que mora fora do seu país de origem, já compartilha essa live, porque essa live vai ser
fantástica para contribuir muito, né, no dia a dia dessa pessoa. Pode Com continuar. certeza, é isso mesmo, né? A gente fala da expatriada, geralmente o termo acabou começando muito com a questão, né, das pessoas que são transferidas, né, a trabalho, e aí esse termo seria o mais certinho, né, do expatriada. Mas ultimamente a gente tem usado para todo mundo, né, para todos os imigrantes, para quem saiu do seu país e está morando em algum outro lugar. Então, é isso, né? São as pessoas que estão fora aqui do Brasil e estão morando em qualquer canto do mundo. E é bem o que você falou, né? A hora que a gente começa também a viver um pouco ou entrar em contato um pouco mais, né? A passar por essa situação, a gente percebe o quanto de gente que tem por aí e espalhado em qualquer canto do mundo, Verdade. né? Então eu acho que é super válida assim a tua ideia também de falar, né, sobre esse tema, enfim, principalmente para as mulheres, né, que são as que mais sofrem, que têm algumas particularidades aí, não só Verdade. do nosso feminino, né, que a gente já vem sofrendo há muito tempo, mas também nessa relação aí, né, de quando você está fora da tua zona de conforto, vamos dizer assim, e aí tudo muda, né? Todo Então, mundo. vamos conversar um pouco sobre isso. Oi, pessoal. Oi, Rafa. Oi, Kalel. Michele, tudo jóia? Gente, pode mandar pergunta aqui, que o assunto aqui hoje é falar a respeito de autoestima e ansiedade, Sim. especialmente para mulheres expatriadas que moram fora do seu país de origem. Então, se vocês conhecem pessoas que vão se beneficiar com esse assunto, por favor, compartilhe a live, tá bom? Que a gente vai contar a história da Débora aqui, que é uma história super forte, super linda e vai agregar muito valor na nossa vida. Espero que sim. Espero que eu consiga Ah, vai sim, aí né? ajudar vocês também um pouquinho, né? Com tudo que eu passei. A Enfim, Débora, ela trabalha já há 20 anos, tá? Como psicóloga, ela tem uma sim, bagagem, assim, enorme. Trabalhou também na parte de educação infantil, né? sim. Com pequenininhos também. E você morou quantos anos, Débora, fora do país? Então, eu fiquei 2 anos, né? Eu fiquei Uhum. 2 anos de julho, deu certinho, exatamente 2 anos, assim. Eu cheguei 4 de julho de 2017 e vim embora 4 de julho de 2019. Então, aí tô de volta, né? Tô aqui, então tenho a expatriação e a repatriação, voltando para o Brasil também, que é um outro tema, assim, que também, nossa, como muda, né? Eu acho que Uhum. o mais perto que eu consigo colocar isso é se alguém morou fora, né, da casa dos pais, foi viver sozinho, foi fazer a faculdade e tal, e aí sentiu esse baque, né, num primeiro momento dessa adaptação também de você estar sozinha e ter que se virar, enfim, né, e não ter aquele conforto, aquele gostosinho do pai e da mãe. E aí depois você, por um dado momento, depois de muito tempo, você tem que voltar, né, a morar com os pais ou com algum parente, com alguém. Então, eu acho que é um pouco essa comparação que eu faço, né, da ida e da vinda. São dois processos muito diferentes e que te ensinam muita coisa também na vida aí, né? Verdade. E como que foi essa experiência para você, assim, morar fora? E o que que você sentiu de mais difícil? Tá, então eu vou contar um pouquinho, né, da história que você me pediu para contar, porque eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente vai falar, né, Sim. dessa questão da autoestima, da onde que começou isso também, né? Porque o meu Uhum. foco hoje de trabalho aí, da terapia online, tem sido também trabalhar com as mulheres e com a autoestima e com a ansiedade. É claro, né? Porque eu acabei passando muito na pele tudo isso, então, e depois que eu passei muito na pele, eu percebi que não era uma queixa minha, né? É uma queixa muito comum de muitas mulheres. Então eu fui me aprofundando um pouco mais nesse tema e aí acabou virando um pouco esse propósito de vida hoje na minha vida. Mas enfim, vamos contar desde lá de trás, do começo, né? Eu aqui na minha vidinha, né, natural, trabalhando com filhos, né, casada, marido e tal, morava em São Paulo.
E aí jamais na minha vida pensei em morar fora, e, né, não era um sonho, eu nunca tive sonho nem de viajar, assim. Ah, nossa, queria, principalmente pela questão dos Estados Unidos, né? Uhum. Engraçado a vida. A vida vai te levando e vai te dando aí as lições que você precisa aprender, né? Verdade. E eu tinha, claro, curiosidade de viajar pelo mundo, mas por outro lugar, pela Europa, por outros cantos, jamais Estados Unidos. E o contrário, meu marido era, nossa, apaixonado, assim, alucinado. Ele dizia que ele tinha nascido no país errado, né? Tinha loucura, queria aprender a falar inglês sozinho e tal. Enfim, né? E aí, num dado momento, eu tô lá já com 2 filhos, né? A minha pequena estava com 5 na época, 5? É, isso mesmo, 5, e o meu menino estava com 10, né? E aí a gente seguindo a vida, tudo, né? Nada assim de anormal, caminhando e querendo caminhar. E aí ele veio com essa proposta, né? Ele estava trabalhando já numa empresa, que é uma empresa de seguros, que a filial não, a filial estava no Brasil, mas ela é dos Estados Unidos, né? De Uhum. Atlanta, mais especificamente, que foi para onde a gente foi, né? Na Geórgia, nos Ó, Estados Unidos. O Bruno que tá aqui da live é de lá. Aí, tá vendo? Então ele sabe. E aí, né, ele veio com essa notícia. Quando ele veio, meu mundo desabou, assim, né? Porque eu mais fazia chorar do que achar a ideia maravilhosa, linda, assim, né? Eu não, 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 não. Um medo, mas um medo muito grande, né? E é daí que eu quero começar a contar um pouco da história, para vocês irem sentindo o drama também e aonde que isso tudo vai se desenrolar, que eu acho que Uhum. vai se desenrolar justamente no nosso papo aqui sobre autoestima e até nessa palavra que hoje em dia é até muito comum, mas ela é muito séria, né? Do empoderamento aí. Uhum. Então, não, eu não quero ir, eu tenho medo, eu não sei falar inglês, eu não vou, e como é que vai ser? Eu sou muito apegada à minha família, era e ainda sou, né? E meus filhos, né, com as avós por perto e tal, e não, 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 não e não, né? E ele, o sonho da vida dele era isso, né? Então não tinha muito o que fazer, né? E chegou num dado momento daquela coisa da. Eu sempre, na minha profissão, eu sempre escolhi ter maior flexibilidade. Ele acabou sendo o cara, o chefe de família, né? Alguém que financeiramente sustentava tudo, e eu acabando, né, indo só ali nos bastidores da coisa. Eu vou, eu trabalho e tal, mas o meu trabalho acabava ficando muito em segundo plano, muito mais a maternidade, muito mais estar ali. Então, chega uma hora, né, que aí a palavra do financeiro acaba falando mais forte. Olha, eu vou, eu quero ir, é o sonho da minha vida, é a chance nossa e é isso, né? Então, eu Uhum. acabei ali aceitando com muito medo, mas tá bom, então vamos embora, né? E você ouve de todo mundo também essa ilusão, ai, de que é lindo, de que vai ser maravilhoso, né? Que ser expatriada é tudo, é o sonho de consumo de todo mundo, e depois a gente entende que não é tanto tão lindo assim, tão flores dessa maneira, né? Enfim, fomos embora, foi uma experiência assim maravilhosa, linda, não me arrependo mesmo, acredito que ele estava muito certo, foi uma abertura assim, né, uma ampliação de horizontes absurdo. Eu falo que todo mundo devia algumas coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho, né? Acho que todo mundo tem o direito, tinha que ter o direito um dia de ir visitar a Disney, porque é a coisa mais linda do mundo, né? E a outra é ter uma experiência mesmo, de viver ou de passear, ou de experimentar a saída do Brasil, porque você sai de uma zona de conforto. Total, E né? aí eu fui, só que no meio do caminho começou o drama, né? Assim, o drama que eu digo meu, e aí o meu desenvolvimento também pessoal. Porque eu abri mão da minha carreira, né? Eu fui embora. Para eu poder exercer minha profissão nos Estados Unidos, eu teria que fazer um mestrado, né? E aí sim correr atrás, né? De ver se eu poderia fazer outros cursos, porque a nossa faculdade acaba não sendo, né, muito aceita aí, né? Enfim. Uhum. E aí, sem falar uma palavra de inglês, tentando começar a vida, imagina que eu ia me arriscar a fazer um mestrado e tudo mais. Então eu falei, bom, vai ser
alguns anos, ou pelo menos um ano sabático aqui, vamos aproveitar, vamos conhecer, vamos fazer tudo isso. Só que eu fui, e aí é que eu queria pegar, né? Eu acho que muitas vezes nós aí, as mulheres que vão acompanhando os maridos, abrem mão, né, da sua vida mesmo em si. E para a gente, né, para nós mulheres, acaba sendo muito mais difícil, porque a gente acaba ficando, a mudança maior me parece que é muito mais com a gente, né? No meu Uhum. caso, pelo menos foi, porque o meu marido já estava acostumado com aquela empresa, né? Ele já eram os mesmos colegas de trabalho, ele só saiu de um país e foi parar no outro. Ele já falava inglês, ele já trabalhava o tempo inteiro com os americanos, então não houve tanta mudança assim, a não ser, claro, perdeu o vínculo dos amigos, dos familiares e tal, mas era o sonho dele. Então, tudo encantador, tudo lindo, tudo maravilhoso. E para mim já não foi muito assim, né? Porque aí a hora que eu cheguei lá e que eu me vi sozinha, dentro de casa, né? Cuidando de filhos só, não que eu não ame os meus filhos, eu amo de paixão, mas a gente sabe na pele, né? O quanto que é diferente depois que você acostuma a sair, que você tem o seu trabalho, que você tem a sua rotina, que você tem que você recupera também, porque eu acho que aí você fala muito disso, né? Da Sim. questão dessa coisa da maternidade também. É lindo a maternidade, eu não me arrependo e acho que é um divisor de águas na nossa vida. Mas, querendo ou não, chega um dado momento, depois que a criança já tem ali 2, 3, 4 anos, você quer retomar a sua vida de volta, né? Você quer de Uhum. novo se sentir alguém que não seja só a mãe, porque não é só essa função na nossa vida. Então, eu comecei a perceber que eu estava entristecendo muito, eu estava sentindo muita falta das pessoas, eu ficava muito tempo trancado dentro de uma casa, né? Até Uhum. porque a questão da língua me dificultava muito, então eu não conseguia fazer amizades, eu não saía, eu não me virava sozinha, né? Tudo eu ficava na dependência dele. E aí as crianças também vão para a escola, né? E aí eles começam a falar o inglês e você fica, né? Então, chegou ali mais ou menos uns 6, uns 7 meses que eu estava lá, eu comecei literalmente a entrar em pânico, porque eu estava vendo que eu estava brigando demais com todo mundo, eu estava hiper irritada, nada me satisfazia, né? Eu queria o tempo inteiro, cada vez que ele chegava, eu queria sair para a rua, eu queria que alguém me levasse para algum lugar, eu queria ficar o final de semana passeando, eu queria aproveitar tudo aquilo que eu estava vendo, mas, né, nem sempre se tem todas essas condições, até porque o outro também está cansado, trabalhou a semana inteira. Então começou uma briga de casal, começou um inferno, mas um verdadeiro inferno, né? Uhum. Mas aí eu fui percebendo que era exatamente isso. Eu estava muito satisfeita. Eu vinha já de né? Eu sempre trabalhei, mesmo que fosse muito pouco, mas a questão da minha profissão, eu olhava e falava, gente, não é possível que eu vou jogar tudo fora, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, todos os diplomas que eu corri atrás, todos os cursos que eu fiz, onde vai ficar tudo isso, né? Porque a Uhum. intenção lá, quando nós fomos, era para a gente ficar ad a fim, era uma mudança mesmo, não era esses contratos, você ir para mudar. Opa, parece que deu uma travadinha Voltou. aqui. Voltou. Voltou. Então era para ir para mudar, né? E aí eu resolvi, então falei, meu, como vai ser isso, né? Eu preciso começar a ver, eu preciso voltar. Eu não quero ficar só dona de casa, eu não quero ficar só mãe, né? Nessa hora. Então começou a me dar uma coisa, uma angústia, um desespero, uma ansiedade. E aí foi batendo essa coisa da solidão que eu precisava ver gente, eu precisava fazer algum amigo, eu sentia a falta dessa família que estava sempre ali. E aí você, de longe, né, quando você está se sentindo muito sozinha desse jeito, e eu acho que muitas vezes acontece, porque depois eu escutei de muitas expatriadas essa questão de também ficar isolada, de também ficar trancada dentro de uma casa, né? De ter só as crianças, de ficar só ali, né? Eu lembro de falar muito para ele, falei, Jesus, chega logo, ou pelo menos alguém para conversar, para ter uma conversa adulta comigo, porque eu Uhum. só falava de desenho, eu só desenhava, eu só conversava, eu só via coisa de criança. Eu não tinha, né, esse contato
contato. E aí a questão do fuso horário, não adianta você também ficar ligando para os outros, isso é uma outra dor também, né, da expatriada. Porque aí a gente acha, né, quando você vem embora, as pessoas falam para você assim: não, você vai ver, eu vou te ligar, eu vou te visitar, eu vou não sei o quê, quando você vier para cá. Não adianta, né? A sua vida mudou e a da pessoa também mudou. E aí a gente acha que parece que fica um hiato e vai acontecendo mesmo uma distância, né? Porque a vida da pessoa que está aqui no Brasil continua, caminha, né? A rotina dela não muda, vai embora. E a sua rotina muda, né? Você muda, né? A própria expatriação te traz, como eu falei, te tira muito dessa zona de conforto. Então aí você começa também a perceber que o assunto já não bate mais, que o horário da pessoa não dá mais, ou que ela te conta coisas que ela fez, festa que ela foi, em algum lugar, né, em tal lugar que teve isso, que teve aquilo, e você não participou daquilo. Então você começa a ver que começa a vir um distanciamento. Então a solidão vai batendo mais ainda. Você fala, puxa vida, né? Como é que eu vou conseguir me conectar de novo com essas pessoas? Aí você precisa entender que você tem que se adaptar no lugar que você tá, né? E começar a ver como é que você vai criar raiz naquele lugar. Então é uma briga interna muito grande, assim, né? E aí eu acho que é daí que eu quero falar dessa questão da autoestima. Quando foi um dado momento que eu falei, gente, não dá. Eu não quero mais ser sua mãe, eu não quero, eu já estava a ponto daquele que eu acho que é uma fase que todo mundo passa também. Eu vou pegar as minhas malas e eu vou embora. Você fica aí, o sonho é seu, não é meu. Eu não sei o que eu vim fazer atrás aqui. Vamos separar, porque a gente já está brigando pra caramba. E isso aqui não é lindo nada, não. Isso daqui é um horror e tal. E eu vou embora, né? Mas aí eu voltei a fazer terapia nessa época, né? Porque eu estava realmente surtando. E eu fui entendendo aos poucos que a questão era muito mais comigo, né? Era eu que estava insatisfeita. Era eu que não estava conseguindo me ver naquela situação. Era eu que estava fora daquele contexto, né? Era eu que tinha feito essa coisa que eu falo muito até para as minhas clientes, assim, né? Muitas vezes no começo você vai de corpo só para o lugar e a sua cabeça continua lá, né? No Brasil, continua com seus familiares, continua. Então é meio que às vezes é até um mecanismo de defesa também, mas é uma birra que a gente faz, né? Porque a gente tem medo. A gente está com medo do A gente novo. tem que vir do corpo, de corpo e alma, né? De Porque senão tudo. não vai dar certo. Mas Ou é duro você da gente é, perceber isso, né? uhum, Demora pra gente demora. perceber isso. Porque a gente fica ainda com um pé lá e um pé cá. Você tá com medo daquele novo, você não sabe como vai ser, você não tem. E essa questão da gente não ter os vínculos, da gente não ter a memória daquele lugar, da gente olhar e ver que tudo aquilo é muito novo, né? Então isso tudo te apavora, isso tudo te assusta. E digo pra mim, assim, quando você ainda entende um pouco a língua, quando você sabe, ainda fica muito mais fácil, porque pelo menos você se comunica. Mas no meu caso, né, era muito estranho, porque eu não conseguia nem conversar, né? Eu não conseguia nem ter um diálogo, por mais que eu quisesse, eu não ia conseguir aquilo. Então foi muito difícil. Mas aí, né, eu parei, olhei e falei, poxa, eu preciso, de qualquer maneira, começar a fazer alguma coisa por mim, né? Eu preciso achar de novo um brilho nos meus olhos, preciso achar de novo alguma coisa que me faça bem, né? Que eu use, que seja, né, toda a minha expertise, o que eu estudei, o que eu fiz. Eu preciso me sentir capaz de novo, né? Eu preciso me sentir bem com isso. Então foi quando assim eu tive a ideia, né? Eu olhei e falei, cara, o que que eu posso fazer dentro da minha profissão? E eu sempre já estava gostando muito de trabalhar com essa questão de mulheres, e eu falei, poxa, eu vou fazer uma roda de conversa, né? Eu vou juntar a mulherada, um chá da tarde, alguma coisa, seja lá o que for, e vamos bater papo, vamos conversar de alguma coisa, porque eu queria ver gente, né? Então eu fui Uhum. para os grupos todos dos brasileiros que tinham e falei, poxa, olha, estou abrindo aqui uma roda de conversa na minha casa, tal dia, tal horário. Quem quiser vir, vem, traz aí qualquer coisa para a gente comer e vamos bater papo. Nós vamos fazer uma roda de mulheres. E foi assim que começou, né? E quando a minha surpresa que eu fiz isso, eu descobri, né, que não era eu
que estava sentindo isso. Tinha muita mulher que estava sentindo a mesma coisa. E não era assim, quem tinha acabado de chegar 2, 3 meses, 6 meses igual eu. Tinha gente de 10 anos, tinha gente de 5 anos, né? Que estava ali naquela solidão, porque muitas vezes também as pessoas, né? Principalmente alguns brasileiros que vão se aventurar e que não vão dessa maneira como eu fui, mais confortável, essas pessoas também, elas vão para trabalhar, né? Então é Uhum. trabalho, 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 trabalho e nada de descanso. E quando se tem um descanso, é um descanso mínimo. É um domingo só, eu vou ali no parque ou eu vou comprar alguma coisa e pronto, né? E trabalho, trabalho, trabalho. Então, o quanto essa solidão, né, foi muito pesado, assim, e eu descobri que não era só eu, tinha muita gente nesse caminho. Mas enfim, e aí eu estava me adaptando e estava tudo bem, estava tudo legal, tudo bacana. Quando, né, um pouquinho antes de eu vir embora para cá, em março de 2019, o meu marido, num exame de rotina, que estava com uma dor nas costas, que aparentemente parecia uma dor muscular e tal e tudo mais, ele acabou indo num pronto-socorro, né, da vida aí. E a médica achou muito estranho o que ele estava sentindo, né, os sintomas e tal. Falou: olha, você precisa ir num hospital mesmo, fazer lá um exame, um raio-x, algum exame de imagem para descobrir o que está acontecendo. Mas não tá legal o que eu tô vendo aqui. Vai lá e vai descobrir. E ele foi sozinho, né? Porque saiu do trabalho e foi. E aí aquela loucura começou, né? Quando ele descobriu, chegou lá, foi fazer o exame, foi ver tudo, ele acabou descobrindo, se deparou lá com um câncer no fígado, que era um câncer muito agressivo, né? E aí o nosso mundo desabou, o meu mundo mais ainda, né? Porque vocês imaginam, e eu fiz questão de contar, porque assim, totalmente dependente dele, era o meu primeiro namorado, foi o amor da minha vida e tal, e tudo mais. Então imagina, assim, né? Vai montando isso na sua cabeça, você totalmente dependente e confiante, e aí ele era esse porto seguro, né? E, Uhum. infelizmente, né, ele foi internado e tal, enfim. Em um mês, ele acabou falecendo e eu me vi completamente sozinha, desamparada, sem porto seguro, num lugar onde eu tive que aprender a falar inglês, não sei nem como no meio do caminho, porque eu falava com os médicos, eu conversava, eu fazia tudo e tal, assim, sozinha, né, com 2 filhos, desamparada, sem saber nada, sem ter nada, né? Então foi um caos. E aí, enfim, né? Terminamos toda a história lá. Eu tive muita ajuda da empresa dele e tal, e consegui fechar toda a vida lá e vir embora, né? Mas é aí que a história começa, porque nessa hora é a hora que eu falo que começa essa coisa da autoestima, né? É a hora que o meu mundo realmente se abriu por todas essas questões que eu tô falando, mas foi a hora da verdade, né? Foi a hora que eu tive que olhar no espelho e foi uma conversa franca mesmo comigo mesma de olhar e falar assim: e aí? O que você vai fazer agora, né? É, Porque você tem 2 escolhas. Ou você senta e chora e, sei lá, arruma outra pessoa para depender, seja sua mãe, um irmão, um outro marido, sei lá quem, né? E aí continuamos nesse mesmo sistema que você está acostumada, né? De depender do outro, em todos os sentidos, emocionalmente, principalmente. Ou agora você cresce, né? Agora chegou tua hora. Se a vida te deu isso, é a chance desse crescimento, é a chance agora de que você tem de correr atrás de tudo que você tem vontade e de crescer e de enfrentar a vida, né? uhum. Então é aí que eu falo da coisa da autoestima, porque aí nessa hora eu tive que escolher, né? Num primeiro momento, não vou mentir, não foi por mim que eu escolhi, foi pelos meus 2 filhos, né? Que dependiam de mim em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, socialmente e tudo mais. Então tive que olhar para aquilo e falar: meu, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então no começo foi muito aos trancos e barrancos, mas depois, né, agora, e depois de um tempinho, hoje já faz 1 ano, né, que ele faleceu e tudo, já vai quase fazer 2 anos. Então, hoje eu sei que eu tô
olhando para mim, me resgatando, voltando, né? E por que que eu falei tudo isso, né? Para vocês entenderem. Porque eu acho que é um processo muito comum de todas nós mulheres, ainda mais hoje, trabalhando mais específico com mulheres, com autoestima, né? E com ansiedade, uma coisa está muito atrelada à outra. A gente é criada, né? Para ser essa mulher que serve. Tá aí o patriarcado, o machismo, enfim, para não deixar eu aqui mentir. Uhum. Então a gente vai, realmente são plantadas sementinhas na nossa cabeça, né? De que a gente tem que estar ali à mercê do outro, tem que estar em prol do outro, né? O único papel que a mulher pode, que é muito valorizada na sociedade, qual é? Né? É esposa e mãe. Né? Uhum. Muitas vezes essa mulher que basta eu falar aqui alguns exemplos. Pensa numa mulher, né? O quanto de preconceito que ela sofre se ela resolver que ela não quer casar, que ela vai ser solteira para o resto da vida, ou que ela só vai namorar, né? Para o Uhum. resto da vida, ou que ela vai ficar com quem ela quiser. Uhum. Pronto, o que que ela é tida? Ah, é solteirona. Ah, e é sei lá o quê, né? Ou então é mulher da vida, ou então, enfim, vai começar a vir um monte de preconceito. Ou a mulher que resolve que ela vai casar, mas ela não quer ter filho, né? Ela Uhum. não quer, ela não escolheu isso para ela. A maternidade não é para a vida dela. Nossa, onde já se viu? Como que eu vou fazer? Como que eu vou pensar nisso, né? Imagina, não pode. Então, o quanto que a gente também vai sendo preparada justamente para ficar nesse lugar, né? Que é um lugar de segundo lugar mesmo, né? É Uhum. um lugar onde você tem aquele O é molde aquela pronto, né? bolha, Uhum. é aquela bolinha ali que você pode viver, que você pode fazer, né? Então, quando eu olho hoje para trás, eu falo, cara, eu fui feliz, foi lindo a minha história de vida, eu não renego ela, não queria voltar, eu faria tudo exatamente do mesmo jeito, tudo de novo. Mas às vezes eu olho e falo, gente, né, aonde eu fiquei esse tempo todo? O que que eu fiz comigo, né? O que que eu fiz com a minha vida? O quanto que eu deixei de crescer? O quanto que eu deixei? Porque eu era... Não que o meu marido fosse essa pessoa, justamente o oposto. Ele era o que mais me incentivava. Ele era o que falava, você tem que ir, você tem que fazer. Muito do crescimento que eu tive no meio do caminho, lá atrás, foi muito em prol dele. Então, eu agradeço demais, porque ele também me deixou esse legado, entre aspas, né? Mas, e o quanto que eu, em prol dessas ideias todas, da onde eu fui educada, dentro desse machismo, né? Como que isso acabou, né? Também me privando de um monte de coisa. O quanto que eu também não acreditava em mim. O quanto que eu precisei, né? Na minha história, principalmente, precisar tirar o chão de baixo, tomar um tombo tão grande, para que depois, aí sim, né, eu pudesse estar, né, hoje, olhando para tudo isso e falando, meu Deus, né, como eu fiquei lá naquele lugar paralisada, ou então como que eu aceitei tudo isso, o quanto que eu não usei o meu potencial de vida, né, o quanto que eu não olhei para mim também, né, o quanto eu me deixei de lado. Então hoje é uma coisa que eu escuto, e não sei, você também pode falar aí, né, que assim, o que você também escuta, mas o que eu mais escuto, o desejo maior que eu mais escuto hoje das mulheres é, toda vez que eu pergunto qual é o seu maior desejo, o que você queria mudar na sua vida, o que você queria que fosse diferente na sua vida. Ah, eu queria ter um tempo para mim. Eu Mas é queria ter um tempo exatamente, para mim. é exatamente aí que a gente queria chegar, né? Eu pedi para Débora contar a história da vida dela, porque assim é uma história muito forte de superação e é uma história muito que eu escuto diariamente, eu escuto Sim, constantemente. Andressa, eu não tenho tempo. Andressa, eu trabalho muito, é muita correria. É, tem N histórias de vida, né? tem. Que a gente escuta assim constantemente e eu me preocupo demais com a realidade que todas nós vivenciamos morando sem ser no seu país de origem, né?
E elas falam, Andressa, eu trabalho muito e eu não consigo parar para É, poder cuidar da minha é. saúde, para poder fazer uma atividade física, para poder cozinhar uma comida mais saudável. Uhum. Então, essa é uma realidade que eu escuto constantemente. Eu atendo pessoas assim no mundo inteiro. Tem pessoas de Portugal, tem pessoas do Canadá, tem gente do Brasil, tem daqui. Então, isso me pega muito, porque a Débora, eu conheci a Débora porque eu passei por um momento de depressão, por estar morando num país que não era o meu, totalmente gelado, com Nossa. criança pequena, amo os meus filhos, mas foi um momento muito difícil, muito É. difícil, E é né? mesmo, né? Porque chega uma hora que você olha em volta e é isso que você está trazendo, né? É essa dor mesmo que eu faço questão também, é como você disse, eu faço questão de contar, porque, de novo, as pessoas acham que só porque você está fora, né, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não é, gente, não é, Sim. porque para a gente é uma mudança muito grande, a gente tem que quebrar muita coisa, a gente quebra com todos esses laços, a gente quebra com os mínimos detalhes, né? Uma certa vez eu ouvi uma das minhas clientes falando assim: você sabe o que, que é você passar na rua e aí de repente você tem um amigo, alguém fala, ah, eu estudei naquela escola, aí eu ia naquele lugar, aí eu brincava nessa praça, eu fazia, e você não ter aquela memória daquele lugar, você tem é de um outro lugar. Então, é uma falta de pertencimento que a gente demora muito. E eu É. sempre ouvi isso, e é verdade. A gente pode morrer, você pode ter cidadania do lugar, pode morar nesse lugar 50 anos, você vai continuar sendo um imigrante, né? Uhum. Você vai Sim. ter todos os direitos, você vai fazer amizade, eu tenho certeza disso, você vai criar vínculo, você vai criar raiz, mas a tua origem, a tua raiz mesmo, tá num outro lugar, que começou num outro lugar. Então, a gente acaba assim ficando, e tem as questões de estar longe também agora, né? Nessa questão da pandemia, o que que as pessoas também passaram e sentiram muito? A questão da distância, que é É. o que sempre pega no expatriado, né? Quando alguém fica doente, quando alguém teve um bebê, né? Quantas e quantas famílias que convivem e que veem sobrinhos, netos, filhos, às vezes até filhos que ficaram no Brasil, veem crescer por aqui, pela tela. É maravilhoso, a gente hoje tem essa tecnologia, mas às vezes é uma dor, sim, que a gente fica, né? É uma escolha. Eu sei que é uma escolha, porque quando a gente faz essa escolha, a gente também vai em prol de uma melhora de vida, né? A gente vai em prol de dar o melhor para os nossos filhos, a gente vai em prol de ganhar, né, um dinheiro, enfim, a gente tem as nossas questões, mas tem um outro lado da moeda que muitas vezes a gente não fala, e que é isso que a gente está dizendo aqui. Onde fica essa autoestima dessa mulher? Aonde fica essa ansiedade também, né? Ainda Uhum. mais nesse fazer que você contou, trabalhar, 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 né? Que hora que eu tenho desse equilíbrio? E você É, a colocou a hora. questão da saúde, eu também escuto direto isso, mas aí é uma questão mais nossa da mulher, porque ela faz a comida saudável para o filho, ela pode fazer para o marido, mas ela faz para ela? Não, não. É. Todo mundo senta, ela senta? Não, Uhum. É aí que a né? gente quer chegar, né? Porque assim, a saúde mental, ela tá ligada a exercício, à alimentação, ao às pessoas que você se É um rodeia, lazer, né? a um lazer. Quanto de tempo que você tira da tua semana para cuidar de você, para ter um momento Exato. seu, né? Então, assim, isso é muito importante, porque a gente precisa olhar para dentro e falar: eu sou importante. Antes de colocar a máscara de oxigênio no meu filho, no meu É, marido, eu preciso colocar em mim o que que eu tô é. fazendo por mim. Eu só tô acordando cedo e chegando em casa tarde e arrum... Fazendo o primeiro, segundo, terceiro turno, né? Que a gente sabe que a gente faz. Exatamente. E vivendo na loucura, ou eu tô conseguindo tirar uns 20 minutinhos para fazer uma caminhada, tô conseguindo Uhum, fazer exercício. Não é questão de estar fazendo uma cobrança de falar, você tem que fazer isso. Mas, uhum, gente, eu, Andressa, eu me preocupo muito com a minha velhice. sim. E
O que a gente planta aqui hoje, a gente vai colher ali no futuro. Então, assim, eu penso em chegar numa velhice saudável, ter uma vida mais ativa, me alimentar bem. Eu quero passar isso para os meus filhos. E isso é somente com exemplo. Então, trabalhar, trabalhar, todo mundo faz isso constantemente. Eu faço, meu marido faz, a Débora faz, todo mundo. Só que a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Sim, Física, mental, tem que parar para ler um livro, tem para. sim. Porque a gente fala isso também, né? O quanto que foi legal você ter trazido a máscara de oxigênio. Eu também uso bastante esse exemplo, mas é complicado, né? Porque muitas de nós a gente não. Eu mesma, né? Eu acho que talvez hoje eu já conseguiria fazer isso e seguir exatamente a orientação, porque isso para mim está muito consciente e eu venho trabalhando muito dentro de mim essa questão. Mas até nessa época que eu contei aí, lá de trás, jamais. Isso era um absurdo, né? Para mim era um absurdo falar como eu não vou salvar meu filho. Como eu vou pôr primeiro em mim? Porque qual é o erro que a gente tem, né? O que também é incutido na nossa cabeça? É egoísmo. É Uhum. egoísmo, né? A Uma gente, a mulher que gente sai, acha que vai que fazer uma eu caminhada, ela vou não sair pode. para ir para academia, sendo que eu tenho que preparar o almoço, sendo que eu preciso ir para o serviço, eu tenho que lavar a roupa. Gente, É. deixa a louça, ela aguenta E a ali. louça na pia? Calma, a louça ela vai ficar ali. Ou então, né, vamos dividir tarefas, porque é importante a gente ter o autocuidado, é extremamente importante. É. Ô, Débora, eu vou partir para as perguntas que o pessoal mandou Tá aqui. bom, combinado. É, vamos lá. Como fazer terapia estando nos Estados Unidos ou em outro país? Sim, bom, duas formas, né? Se você já fala a língua, se você fala o inglês, você pode procurar a terapia, né, de alguém, de um americano, de alguém que está aí. Mas assim, em muitos países também já temos muitas psicólogas brasileiras que são autorizadas, que fizeram, como eu falei, o mestrado, enfim, tudo mais, e estão por aí, e aí vai ter, porque é legal a gente falar também da diferença. Muitas vezes as pessoas falam que não, que já tentaram fazer terapia, né, com os americanos mesmo, ou seja, enfim, né, onde ela estiver nesse país, fazer com a cultura local, mas não consegue fazer ou não se adapta porque tem um esquema diferente, porque aí a gente vai esbarrar exatamente na cultura. Nós brasileiros somos mais falantes, a forma da gente fazer terapia é uma terapia mais conversada, é uma terapia, né, nas diferentes linhas, né, que a gente tem também dentro da psicologia, cada um tem um jeito de atender, cada um tem uma forma de fazer, né, e tem isso. Mas o mais comum, o que mais acontece, que nem hoje é o meu caso, né, eu atendo muito expatriado, que é quando você também está fora e você procura alguém, né, que está no Brasil e você pode fazer a terapia online. Então, já vou desmistificar uma coisa também. Muitas vezes as pessoas, agora não tanto, porque hoje em dia o mundo está online, então quebrou-se muitas crenças, muitos preconceitos em cima disso, mas ainda tem muita gente que acredita, mas funciona mesmo, mas dá certo, como é que fica o vínculo? Não, não é estranho, esquisito, né? Posso garantir para vocês, de novo, mais uma coisa que eu também passei por isso, eu também não acreditava, mas quando eu fui embora, quando eu comecei todo esse trabalho lá fora, com essa roda de conversa que eu falei para vocês, eu acabei começando a atender, né, online lá, recuperei os meus pacientes aí eu fiz o contrário, eu estava lá, né, e atendi as pessoas que estavam aqui no Brasil. Que já eram meus pacientes, enfim, tudo mais, e atendi as pessoas de lá também. E aí eu amei, eu percebi que assim realmente funciona do mesmo jeito, a ética profissional é do mesmo jeito, o vínculo é muito, muito igual, é a mesma coisa. Então, assim, não existe nenhuma diferenciação. A única diferença que eu falo é que, assim, né, em alguns momentos a gente quer acolher, às vezes a gente quer dar um abraço, a gente é mais carinhoso, e aí a gente não tem, mas a gente tem que, né, se virar assim desse jeito. Mas em termos do efeito, do tratamento, do que funciona, do que não funciona, é igualzinho. Então, para quem está por aí, que tem vontade de fazer, que gostaria de olhar para isso, eu acho que também tem essa oportunidade, né? E hoje a gente também tem uma vantagem para quem está fora,
porque, né, o valor do dinheiro aí nos Estados Unidos é muito maior. Então, para vocês que estão aí, acaba sendo um custo muito mais barato, vamos dizer assim, do que você fazer uma terapia aí, que vai ser um custo também muito alto e vai ser em dólar, né? Então, Uhum. fazer por aqui no Brasil é mais fácil e, enfim, e aí você vai estar dentro da sua cultura, você vai ver, né, se você se adapta, se você tem empatia, e o resultado é muito bacana, é muito igual, E, assim. e eu sou, particularmente, eu sou da seguinte opinião: todo mundo tem que fazer terapia. Ah, bom, eu nem vou falar porque eu sou suspeita, eu não posso ficar falando. Mas Eu é, acho né? Porque engraçado, a é minha irmã, ela fala, empoderamento. a minha irmã fala assim: eu faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem Ah, terapia. sim, é, eu sei. Opa, nossa senhora, chutei. Ai, Débora. Mas Ó, a ué. outra, você faz terapia online, né? Eu já fiz Faz. e é Hoje maravilhosa. eu atendo Então, online. já super indico o trabalho da Débora, gente. Se vocês Obrigada. precisarem, já corre ali no Instagram dela, já manda um direct para vocês agendarem a sua terapia online, viu? E tá, a outra pergunta é como não descontar a ansiedade na comida barata dos Estados Unidos? Nossa, que pergunta. Gente, e olha, que droga, porque a comida é boa, né? A comida é muito boa, Espera cara. aí que Não, eu tem vou ter umas que coisas que repetir essa eu falo que eu não pergunta, gosto. porque a pessoa que fez essa pergunta acabou de entrar. Tá Aí, ó. bom, então vamos lá. Aí, Essa ó, ela quer viu? saber. Como não Meu descontar a Deus, ansiedade na comida da gente. barata dos Estados Unidos? Puxa, mas aí eu acho que a gente precisa falar assim, como é mudança de pensamento, né? Aí eu acho que você Uhum, pode me ajudar também, ainda mais que você trabalha com isso. Eu acho que aí são as escolhas, são as é. danadas das escolhas. Porque se a gente resolver que a gente vai chutar o balde aí, realmente a gente vai ter uma qualidade de vida horrorosa, a gente vai ter um ganho de peso absurdo, porque as comidas, ainda mais essas baratas, de fast food, né? Elas são cheias de hormônio, de gordura, de açúcar, enfim, é só a porcaria. Por isso que eu brinquei. São gostosas? São maravilhosas, mas elas são de propósito maravilhosas para que você fique realmente viciado e que você coma mais e mais e mais e mais e mais, né? Tem a Uhum. condição de também, porque isso também eu ouvia muito aí. Ah, mas não tem condição de comer aqui, porque a gente não acha, porque não é. Menina, que tem Mentira. muito lugar. Nossa, É, uma coisa que eu fiquei encantada quando eu cheguei aqui, tem gente correndo o tem. tempo Muito todo. exercício, tem. Tá chovendo, tá caindo neve, gente, não é exagero, Sim, é verdade. Tem é gente, tá verdade. caindo neve, eles estão vida normal, vida que segue, estão Sim. correndo, estão andando de bicicleta. Então, assim, eu tinha uma visão totalmente diferente. Falta de informação? Ok, mas eu tinha uma visão que o índice, né, era muito maior aqui de obesidade, mas não é. É, Mas é não é. verdade. E É verdade. infelizmente o nosso país, né, o Brasil, ele tá no topo do topo das pessoas ansiosas, estressadas e Uhum, no sobrepeso. Por quê? Porque uhum. infelizmente a nossa cultura ele não tem contribuído, né, de passar esses valores que são extremamente Exato, importantes, né, em exatamente. grande massa. Eu acho que aí a gente tem, é mais, como é que eu vou falar? É, É mais separadinho, assim, né? Porque a gente só tem essas duas categorias. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, se você tem a mesma opinião, mas eu senti assim. Tem as pessoas, né, que realmente são muito obesas e que uhum, escolheram isso para a vida delas, e tem as pessoas que estão totalmente fitness e totalmente saudáveis, que são essas que você está falando. Então, tem o exatamente. americano, que é o americano com o biotipo dele São bem magrinho e que ele extremos, tá né? lá. E a gente tem isso muito separado, assim. São Tem. duas categorias que a gente percebe, né? E aqui tem os mercados, né, que eles são especialmente para comida fitness. Você vai É, lá, tem é. tudo, tudo que você Não, e tem quiser. muitas feiras, né, orgânicas que eles têm. Então, assim, eles realmente essa questão do consumo, mas até esse consumo do bem, funciona e funciona muito legal. Então, eu acho que a gente falar, né, dessa coisa, como não descontar a ansiedade, né, eu acho que aí é a gente pensar em dois pontos. Um, primeiro, são as escolhas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa mudar esse mindset, né? A gente precisa mudar realmente
O que que a gente quer para a nossa vida? É sobre tudo isso que a gente está falando. Lembra o que eu contei aí um pouco antes? Nesse momento que eu parei e eu olhei para o espelho e falei, e aí? O que você quer para sua vida, né? Aonde você quer chegar? Então, eu acho que a gente, às vezes, a gente precisa sentar e bater um papo com a gente mesmo, né? E pensar um pouquinho mais a longo prazo, né? Eu sei que é difícil, ainda mais para a pessoa que é ansiosa, ela vai querer tudo a toque de caixa, ela vai querer tudo muito rápido. Ela acaba pensando lá no futuro, mas ela acaba não... ela até planeja algumas coisas, mas ela não consegue muito executar isso, né? Então ela acaba se desfazendo, ela muda de ideia muito rápido, ela vai para lá, ela vai para cá. Então já começa aí a própria questão do tratamento e da conscientização em relação à ansiedade. Então, primeiro é eu pensar o que que é que eu quero, onde que eu quero chegar, o que que eu quero para mim. Primeiro isso. Depois a gente precisa falar dessa questão da ansiedade, né? Aonde que eu estou descontando? Por que que eu estou descontando na comida essa história da ansiedade? Eu estou cuidando dessa ansiedade? Por que que eu estou... É de novo mais uma escolha. Por que que eu estou, né, fingindo que não tem nada acontecendo? Por que que eu acho que isso vai passar? O quanto que eu já estou sofrendo com isso? Como que eu já estou adoecendo? Né? Quais são os sintomas que eu estou sentindo? Porque a gente também tem essa falsa ideia de que como a ansiedade ela é uma coisa meio silenciosa, ela fica ali, ela tem um piripaque hoje, um piripaque amanhã, uma coisinha depois, e de repente, quando ela estoura mesmo, ela vem numa velocidade e ela, pá, de uma hora para outra, ela começa a te dar crise, mais crise, mais crise, mais crise de ansiedade, né? Que seria essa crise também? Ah, palpitação no coração, eu tô suando frio, eu fico desesperada, a minha cabeça que não para o tempo inteiro, né? Eu fico ansiosa, eu começo a andar para lá e para cá, eu não paro, eu fico muito irritada, eu tenho muita oscilação de humor. Então, eu tenho várias coisas que eu começo a perceber, né? E eu falo, poxa, não tá legal. Eu não estou conseguindo, né? Eu estou tendo aqui um prejuízo também na minha vida, porque aí eu começo a ficar irritado com todas as pessoas, aí eu começo a querer controlar muitas coisas, ou eu começo a exigir das pessoas a mesma atitude, o mesmo jeito que eu, então aí eu começo a arrumar muita briga com todo mundo, né? E essa pressa, essa pressa, essa pressa, essa pressa. Então, quando eu começo a olhar para tudo isso, eu preciso também, de novo, fazer essa escolha. Eu vou fingir que não tem nada acontecendo? Né? Eu vou esperar que isso vai passar sozinho? Não, do mesmo jeito que começou, vai melhorar, né? Ou então, aí falando específico de nós aqui, mulheres, né? Ah, eu cuido de todo mundo, mas eu não tenho tempo para mim. Ah, um dia eu vou no médico. Ah, uma hora eu começo a comer saudável, mas quando vai ser isso? Né? Porque de novo, é o que eu sempre falo, se você não fizer por você, quem é que vai fazer, gente? Não adianta. E nós, mulheres, sofremos, né? A gente acaba dando um próprio tiro no pé. Porque na hora que a gente escolhe cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro, e nem colocar a gente na fila, porque tem muitas mulheres que nem se colocam na fila, né? Ela nem se coloca na agenda, nem na agenda de E nem percebe que 2029. não faz isso, né? Nem percebe. Não, né? E tá tudo bem. E quando ela vê, já o tempo passou, a vida já acabou, né? Ela já tá doente, ou então é isso que a gente está falando aqui, né? Especificamente agora, ela já tá obesa, ou ela já tá cheia de doença, ela tá diabética, ela tá, sei lá, ela tá com pressão alta, ela tá com alguma coisa, e aí que hora que ela vai começar a se cuidar? Que hora que vai ser esse hora do basta, sabe? Que dia que vai ser esse dia que você vai falar, cara, eu mereço. Eu mereço. Então, tudo que eu tô falando aqui, né? E aí você comentou dessa coisa lá de trás de fazer a terapia. E não só o veículo da terapia, é que a terapia é uma coisa mais profunda, mais conhecida, é ali que a gente realmente vai escarafunchar as coisas e tal. Mas qualquer outro processo, né, que você possa fazer, a própria sessão de coaching também vai te ajudar. Eu falo que assim, você precisa tomar um primeiro passo. Você precisa começar a buscar essa escolha mais saudável. É fácil, gente? Claro que não. Lógico que não. A tentação vai estar lá? Sim, vai estar lá. Né? Mas é isso que a gente está falando aqui. Poxa, entre eu chegar lá e pegar um balde, né? Que aí é muito comum, um balde de como chama aquilo? Do frango lá, do frango a passarinho, né? Cheio de pimenta, cheio de gordura, cheio de não sei, é uma delícia, maravilhoso. Mas aonde aquilo vai me levar? Né? Aquilo vai me trazer só gordura, aquilo vai me trazer mais hormônio, aquilo realmente vai Um prazer acabar com a momentâneo, minha né? vida.
É um prazer momentâneo que depois você vai ficar com prejuízo dele durante muito tempo na sua vida. Agora, entre isso e aí eu escolher, poxa, então hoje eu vou sair, eu vou fazer uma caminhada, ou então eu vou comer uma fruta, ou então eu vou escolher fazer o próprio frango, mas na minha casa, né, com menos óleo, ou assado, ou de um outro jeito, que também vai me dar esse prazer momentâneo, mas é uma escolha. Porque eu sei que a longo prazo isso vai acabar ali me dando outros benefícios que é o que eu vou precisar lá para frente, né? Então, assim, não é que a gente está falando, ah, você não pode, você não deve, você nunca mais. Não, você pode. Mas, de novo, sempre na questão da moderação, da gente pensar num equilíbrio. É isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. É a gente unir, né, mente e corpo. Então, a hora que eu penso aqui na minha cabeça e eu faço essas escolhas e eu busco também, né, o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar, onde eu quero estar ali na frente, quando você tem isso mais afinado com você, quando você vai levando isso também como uma mudança de vida, como um propósito de vida, né, como algo que para você faz sentido aquilo, fica muito mais fácil de você chegar numa hora de uma tentação e você falar, não, eu tenho essa escolha e tenho essa, qual que eu vou fazer? Não, hoje eu vou chutar o pau da barraca. Ok, um dia ou outro você pode fazer isso, né? Mas, Não um poxa, dia não sim e pode o ser outro todo também, né? dia, não pode ser toda hora, Ô, né? Débora, eu tô com medo de cair porque tá faltando 2 minutinhos para dar 1 hora. Se Tá, porventura cair e você quiser continuar, mas eu gostaria de responder essa pergunta aqui. tá. Como ajudar alguém que está tendo uma crise de ansiedade? Como Da ajudar Manu. alguém? Bom, assim, ó, o Manu. jeito mais rápido que a gente tem e que é nosso e que já vem de fábrica nossa e a gente esquece, e é o mais eficaz, assim, certeza absoluta nessa hora, é a respiração, tá? É respirar. Porque o que acontece com o ansioso? De novo, ele tá lá, alguém perguntou aqui, ó, quais os principais sintomas de ansiedade, né? Ansiedade sempre você vai ter que pensar assim, de uma maneira geral, o ansioso vive lá no futuro. Ele tá sempre com muita pressa, ele tá sempre querendo controlar e ele não tá no presente. E essa questão dele estar lá na frente, ele está muito no mundo das ideias, ele não está aqui, né, de corpo presente, ele está sempre voando, né? E aí a respiração faz o que com você? A respiração te traz foco, a respiração centra você, a respiração traz você para o presente. Então, um exercício simples de você fazer, você respira, você inspira e conta até um certo número, né? Cada um vai ter um número aí dessa. Quanto mais profunda é essa inspiração, melhor para você. Então, vamos imaginar que eu vou inspirar e vou contar mentalmente 1, 2, 3, 4. E eu seguro 2 segundinhos essa respiração, eu prendo essa respiração e solto essa respiração no dobro do tempo que você inspirou. Então, eu inspiro 1, 2, 3, 4, seguro 2 e solto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto mais devagar eu fizer a expiração, mais eficaz vai ser para você. Por quê? Porque tem uma explicação até orgânica nisso. A expiração, né? Essa respiração, do jeito que a gente está falando, quanto mais calma possível, ela libera para você também, né? A serotonina, que é o hormônio da calma, do bem-estar e tal. E ela manda uma informação para o seu cérebro, porque na hora de uma crise de ansiedade, a pessoa realmente está em crise. É como se o cérebro dela estivesse em curto-circuito, né? E o que é a ansiedade? É medo. O sentimento que está por trás da ansiedade é medo. E é um mecanismo nosso mesmo, do ser humano. Por isso que eu falo muito da ansiedade saudável, porque a ansiedade ela é saudável, ela nasce com todas nós, né? E ela faz parte da nossa vida, porque é um mecanismo de fuga. Quando lá atrás, nos Homens da Caverna, né, você precisava fugir de um mamute, de um leão, de alguém que fosse te pegar, que né, você era presa, você precisava estar pronto para correr. E era esse medo. Então, naquela hora que você via o perigo, o seu corpo inteiro se prepara para poder sair correndo. Só que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é um perigo real
de um perigo fantasioso. Então, a crise, a ansiedade, na verdade, é um perigo que a gente está aqui na nossa cabeça. É um perigo muito mais fantasioso do que real, né? Então, eu tô ali pensando, nossa, amanhã eu tenho que fazer um negócio que é tão importante. Ai, meu Deus, e se der errado? E se o pneu do carro furar? E se não sei o quê? Porque o ansioso é esse que tá lá na frente e tá pensando catastroficamente tudo que vai dar errado. Porque ele está com medo daquilo não dar certo. Ele está com medo de perder aquele evento. Ele está com medo de dar tudo errado. Então, ele começa a pensar. E aí, enquanto ele está pensando e ele está vendo que vai dar tudo errado, ele está imaginando o seu corpo, né? Esquece que a gente trabalha tudo com hormônio dentro do corpo. Então, o meu cérebro manda manda uma informação para o meu corpo e começa a jogar cortisol e adrenalina. Então, a gente começa a ficar pilhado, porque você fala, eu tenho que me preparar, vai dar tudo errado, agora eu não sei o quê. Então, eu começo, por isso a palpitação no coração, o seu coração acelera, o seu sangue começa a queimar, né, a correr muito mais rápido dentro do seu corpo. A sua pupila, se você for ver, ela vai dilatar. O seu rosto, né, pode ficar mais vermelho, porque o sangue está correndo. Você pode ficar com as mãos suando, porque você está ansioso, você está nervoso, você está com pressa. Então, tudo isso é uma resposta só do nosso organismo, né? E aí, a respiração faz o quê? Te traz para o presente, tira você desse mundo das ideias, porque você vai começar a contar e prestar atenção na contagem que você está fazendo. Então, você tem que voltar a sua atenção para esse foco e automaticamente essa respiração também manda uma mensagem para o seu corpo dizendo: calma, não está nada acontecendo, está tudo bem, você está aqui sentado, respirando, se acalmando. Então, é um dos exercícios que mais funciona. Tem um outro que também é muito bacana, que também é o mesmo princípio. Você pode sentar e você pode pegar um objeto, ou você pode pegar um lugar que você está, e você vai descrever nos mínimos detalhes. Quanto mais detalhes você puser, melhor. Porque quanto mais você demorar em descrever este lugar ali, eu estou num quarto com a parede branca, com 4 paredes, com uma cortina de tal cor, com tal lugar e tal, 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 tal. Você está fazendo a mesma coisa, você está tirando o seu foco lá dos seus pensamentos ruins, você está trazendo o foco para uma coisa que é real e você também está mandando, né, uma mensagem para o seu cérebro dizendo para ele: calma, tá tudo bem, eu estou aqui. E com certeza essa respiração começa a diminuir, fica menos ofegante, o seu coração vai acalmando. Mas já vou adiantar. Tem gente que faz e fala, eu fiz 5 minutos, depois voltou tudo de novo. Às vezes a crise ela é muito grande, então você, né, precisa fazer isso mais vezes. Faça isso quantas vezes forem necessárias, 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora. Eu acabei de fazer, comecei a sentir de novo a ansiedade. Por quê? Porque a hora que você para de fazer, o foco da sua cabeça volta de novo para lá e você começa a pensar em tudo de novo. Então, você começa a ter que ajustar isso a se controlar. E para quem está nesse nível que a gente fala dessa ansiedade generalizada, né, dessa ansiedade que já está crônica, que eu estou tendo uma crise em cima da outra, que eu estou respirando e eu não estou conseguindo, e eu estou fazendo coisas e não está dando, eu não estou dormindo mais, eu já estou sem comer, eu estou muito nervosa. Então, aí eu falo que é necessário que você procure um psiquiatra, ou você procure um psicólogo, enfim, né? E que vá se cuidar, né? Busque ajuda, porque aí não adianta ficar esperando, porque a ansiedade, ela é uma bolinha de neve que ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, e ela vai afetando cada vez mais áreas da sua vida. Então, não acha que uma hora ela vai desaparecer sozinha, porque ela não vai. Porque quando ela chega nesse nível, ela já saiu muito no âmbito, né, do psicológico e ela já está no seu corpo, né? A gente fala que a gente já somatizou. Então, a gente já trouxe isso, os hormônios nossos já estão todos desregulados. Então, a gente já está no físico, né? Então, é muito difícil depois. Aí o Por nosso isso que cérebro acostuma. por isso que é muito importante a gente prevenir, né, Débora? Sim, Tentar sim. manter uma atividade física. Eu vejo assim que quando eu consigo fazer a constância de atividade física, isso me deixa muito mais calma, É, libera endorfina, né? Você sim. fica
menos Porque o ansioso. exercício tem essa mesma função, né? Ele traz você para cá, ele traz esses hormônios de uma maneira saudável, ele te ajuda a equilibrar, né? Além do mais, essa questão também, às vezes, né, do exercício físico num ambiente ao ar livre, né, perto da natureza. A natureza é uma coisa muito importante. Eu sei que hoje a gente está muito urbano, mas a gente faz parte da natureza e a natureza ela é essencial para o homem. Então esse momento de relaxamento, de contemplação da natureza, uma caminhada ao ar livre, uma bicicleta, enfim, seja lá o que você for fazer, um alongamento, qualquer coisa, ou só sentar e contemplar 5 minutinhos só que você faça isso, você já vai ver o quanto que isso é diferente para a sua vida, o quanto que isso já vai te trazer um equilíbrio, né? Eu acho que é tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Uhum. Então tá, Débora. Você quer complementar com mais alguma coisa? Eu tô com medo da live cair, porque deu 1 hora já. E eu Eu acho não que sei, cai, né? Eu a minha acho que também não cai. tá caindo mais, agora tá me deixando ficar. Gente, eu tô ficando meio. Eu falo demais, né? Deixa eu ver se tem Mas é mais uma alguma. delícia escutar você falando, menina. Eu, por mim, quais os A principais crise. sintomas da ansiedade, né? Então, um Se pouco tem esses que eu sintomas já físicos. falei. É. São esses físicos, mas assim, também a gente precisa falar dos psicológicos, né? Que são um pouco esses que eu fui falando, assim. Então, vamos pensar um pouco na característica de uma pessoa que tem ansiedade, né? Ela é assim, ela é essa pessoa que vai estar sempre com pressa, é uma pessoa que vai estar sempre abrindo mil coisas. Então, trabalhar com uma pessoa como essa é muito complicado. Ou ela também se sente muito em dificuldade, porque ela abre um projeto, aí ela não termina aquele, aí ela já teve outra ideia, aí ela começa o outro, aí ela para aquele, aí ela vai para o outro. Então é aquela pessoa que ela começa o dia, ela tem 1000 ideias durante o dia, ela começa várias dessas ideias e ela não fecha nenhuma dessas ideias. Então ela está sempre com um monte de coisa pendente que ela não conseguiu terminar ou que ela abandonou no meio do caminho. Então é uma pessoa que querendo ou não, tem um pouquinho dessa oscilação do humor, porque ela está sempre oscilando também entre o presente e o futuro, o tempo todo. É muito comum ter esses pensamentos que eu falei, os pensamentos mais negativos, mais catastróficos, né? De achar que tudo vai ser ruim. Tem um medo também excessivo da vida, das coisas, das pessoas. Ela está sempre querendo controlar muito esse ambiente, porque como ela sofre com esses pensamentos, com tudo que ela acha que vai dar errado, com o medo que ela tem, então ela acaba fazendo o quê? Ela acaba tentando evitar ao máximo as coisas. Então, se ela vai num lugar e acontecer uma coisa muito ruim, ou ela vai encontrar alguém que ela não gosta, que ela não dá conta, que ela não consegue falar não para aquela pessoa, então então eu não vou. Então eu vou, mas eu vou levar fulano. Então eu vou, mas eu não vou conversar com a fulana. Eu vou ficar longe, eu vou. Então ela começa a imaginar todas as possibilidades do que vai acontecer e ela começa a se prevenir, ela começa a esquivar dessas coisas. E aí, então, por isso essa questão do controle que a gente fala. Então, ela controla o ambiente, ela quer controlar a outra pessoa, mas é muito mais no sentido da evitação para não sofrer do que de fato uma pessoa que seja autoritária, que queira que, né, que todo mundo faça o que ela quer. Não é nesse sentido. Aparentemente parece que é isso, mas não é nesse sentido. Que É para ela mais que eu tentar tenho? prever, né? Para ela tentar prever para não ficar Exatamente. ansiosa. Exatamente. Acaba sendo uma proteção, né? Olha, tem uma É, pergunta legal aqui, ela colocou, né? Como ajudar alguém com problema de autoestima? Olha, a gente ajuda do jeito que a gente consegue, que é o mais natural que todo mundo conhece, né? Mostrando para ela os pontos fortes, falando para ela o quanto ela é capaz, mostrando mesmo o dado de realidade, falando, olha como você fez isso, olha como você conseguiu aquilo, olha como, né? Mas muitas vezes a pessoa que tem uma questão com a autoestima, ela não acredita nela, né? Então ela até sabe, ela até ouve o que as pessoas estão dizendo para ela, mas muitas vezes ela não consegue acreditar. Ela mesmo não valida as ideias dela. Então, a melhor forma é pedir mesmo para essa pessoa que ela vá buscar ajuda, que ela vá em busca desse autoconhecimento, né? Que eu acho que aí você me perguntou, né? O que você falaria? Eu acho que, gente, o que eu poderia deixar, né, de dica, enfim, né? Se fosse a dica master que eu poderia dar, tanto na ansiedade quanto na autoestima, seria isso. Vá em busca de um autoconhecimento.
qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer veículo que você quiser pegar, mas assim, se conheça, olhe para você, veja o que você quer para você, né? É o que eu brinco assim, pegue as rédeas da situação da sua vida, porque ninguém vai pegar, ninguém vai fazer por você. Por mais que a pessoa te ame, né? Por mais que a pessoa, mas todo mundo tem a sua vida. Então, entre a escolha de cuidar de você e cuidar do outro, ela vai cuidar dela. Então, se você muitas vezes, isso é uma coisa mulher também, né? Que é um pouco do feminino, da gente ficar esperando que o outro valide você, da gente esperar que o marido fale que você é bacana, de esperar que o outro valorize aquilo que você fez. Cara, valoriza você, né? Valoriza você, entenda que é você que tem que olhar. E, de novo, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio. Então, começa por aí, começa pelo amor próprio, começa do jeito que a gente falou, não queira mudar, às vezes, né? Eu hoje tenho 43 anos, né? 43 anos eu tô nessa história. Eu vou mudar de hoje para amanhã? Claro que não. Mas eu preciso dar um primeiro passo. Então, escolha dar este primeiro passo, seja ele qual for na sua vida. Então, hoje, avalia, né? Se fez sentido tudo isso que a gente conversou aqui, olhe para você e fala o que eu queria mudar. Mas não pensa assim, eu vou mudar a minha vida inteira, porque você não vai conseguir. Pensa numa coisa pequenininha. Que nem essa que a gente falou. Meu maior desejo é fazer um exercício. Meu maior desejo é cozinhar uma comida gostosa para mim. Meu maior desejo é ter 5 minutos de paz dentro do meu quarto. Então, pega isso e fala como que eu vou mudar isso na minha vida, né? E faz, e faz, e faz, e faz, e refaz, e refaz, até dar certo. A hora que der certo, você vai repetir, você vai repetir. Quando isso começar a virar hábito, você vai ver o valor que isso tem na sua vida e o quanto esse pequenino passo dá um outro passo, que dá um outro passo, que dá um outro passo, e que a hora que você vê, a engrenagem já começou a rodar muito mais saudável do que você estava fazendo há um tempo atrás. Então, é o que a gente está falando. Não precisa ter 20 minutos, não precisa ter, 1 hora, 2 horas no dia. Gente, 5 minutos. 5 minutos, né? Também, de novo, a escolha. Então, sei lá, em vez de ficar lá stalkeando o povo no Instagram, no Facebook, o dia inteiro, né? 5 minutos. Para mim, Ô, né? Débora, e é exatamente nesse ponto que a gente está num desafio agora no STC, que É, chama Desafio Hard. Eu criei ele justamente por quê? Porque existem estudos comprovados que você repetindo uma coisa por 21 dias, ele se a gente torna um cria hábito uma... na sua vida. E pode ser para coisa boa como para coisa ruim. Então, Lógico. como o pessoal falou assim, Andressa, eu tô tendo dificuldade porque a gente andou jacando na virada do ano e tá sendo difícil voltar agora. Eu falei, Uhum. então vamos, bora todo mundo fazer o desafio hard, porque Isso. você fazendo atividade física todos os dias e se alimentando todos os dias por 21 dias, a chance de se tornar um hábito na tua vida é muito grande. Então, Uhum. assim, se você tem um desejo de pegar o hábito de ler, pega 5 minutinhos do seu dia para ler É, o que você quer, uma Bíblia, um livro, né? Ou é. para poder estudar uma língua diferente, para você fazer uma coisa que você almeja incluir na tua vida. E Mas diminui essa expectativa também, né? Eu acho que é, é isso, né, Andressa? A gente, de novo, é melhor você fazer uma coisa pequenininha por mais dias, ou pelos 21 exatamente, dias, ou 1 mês, 2 meses na sua vida, do que você querer fazer uma coisa grandiosa, fazer um dia só e depois nunca mais fazer, e você ficar desiludido, ou você ficar desanimado, ou você desistir, né? Então, uhum, é melhor que você vá fazendo isso, né? É que nem a criança quando começa a andar, né? O que ela faz? Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta. Mas ela dá um passinho, ela dá 2 passinhos, né? Sempre muito pouquinho, até a hora que ela vê que aquilo funciona e ela sai andando, né? Ela não quer levantar e sair correndo, feito doida. Ela não vai fazer isso, porque ela sabe que ela ainda não está pronta. Então, às vezes, a gente esquece disso na nossa vida. Tudo na nossa vida é um processo. A própria vida é um processo de aprendizado, de crescimento pessoal, de muita coisa que a gente tem que fazer aqui. Então a gente esquece disso. E aí, de novo, a gente já está numa sociedade com essa cultura muito ansiosa,
né? Que eu acho que muitas coisas também são plantadas e são criadas para a gente realmente entrar nessa loucura da ansiedade. E a gente também tem as nossas questões também de ansiedade nesse sentido. Então, vamos entender isso. Acho que isso também é uma grande dificuldade da pessoa ansiosa. Entender que a vida é um processo, que as coisas têm tempo, que existe esse dado de realidade, que a gente precisa parar de sair desse pensamento aqui super pensante, né? E voltar para esse centro. É verdade. Débora, o Jefferson, você pode ir ali no meu Instagram, na página principal, tem um linkzinho que cai direto no meu WhatsApp. Aí você clica nesse link e fala para mim que você quer participar do Desafio Hard, que eu te explico como que funciona, tá bom? Ai, Débora, muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Tá bom. Qual foi a sua maior dificuldade em viver em outro país? Acho que você abordou bem, né? Ai, várias, né? Foi tudo e mais um pouco, né? Eu acho que essas duas coisas que eu falei, essa questão da solidão e da língua, foi hard. Foi hard. Foi hard. Olha, eu vou te falar que a língua para mim é um desafio até hoje. Assim, eu Um desafio já tô um sempre, tempo aqui e eu não vejo a hora do meu filho entrar na escola porque eu acredito que isso vai contribuir com o meu progresso na língua. Eu me comunico bem, mas a gente sempre precisa estar evoluindo, né? Sim, sim. Existe um tempo hábil para ter o quê? Essa adaptação completa? Acho que depende de cada um, né? Daí, de estar morando É, fora, é. olha, o que eu percebi, assim, cada um vai sentir de uma maneira, mas existe um tempo médio que eu ouvi muito, tá? Não é pesquisa, não é nada disso, é algo que eu também fui tendo essa curiosidade, e sempre eu perguntava, e as pessoas geralmente elas falam mais ou menos um ano. Né? Porque eu acho que um ano acaba sendo um ciclo na nossa vida. Porque um ano você vai passar por todos os aniversários, você vai passar por todas as datas comemorativas, você vai passar por um ano inteiro, né? De adaptação, de mudanças, de coisas novas que você vai viver. Então, eu acredito que geralmente seria mais ou menos isso. Mas algumas pessoas, né, se adaptam um pouco mais rápido, outras pessoas se adaptam mais, e tem algumas pessoas que às vezes não conseguem se adaptar, que também já ouvi muito, né? Quem desiste mesmo e fala, não, para mim não dá, eu não aguento, e eu vou embora, e acabou, e é isso, né? Então, mas acredito que seja isso, pelo menos é o que eu já averiguei, assim. Show de bola. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal relacionada à Até autoestima e quero, né? Eu ansiedade? também tô lá com a minha campanha lá no Instagram, né? Ah, é Então eu vou falar verdade, é isso. verdade. Fala, Débora. Deixa eu convidar quem tá aqui, né? As pessoas que te seguem e tudo. Eu também idealizei esse mês agora de fevereiro, que eu tô chamando de campanha de Fevereiro Verde, que é justamente para a gente falar de ansiedade. Então, eu vou falar um mês inteiro de ansiedade, né? Também tô lá com 3 lives por semana, com convidados comigo, para a gente desmistificar tudo isso. E a ideia da campanha é que a gente possa realmente sair dessa ansiedade. E o logo, né? O bichinho da campanha lá que eu coloquei é um farolzinho, né? Então a ideia é justamente usar essa questão do farol. Então a gente sair dessa ansiedade vermelha, dessa ansiedade crônica, dessa ansiedade generalizada, e a gente poder ir tendo informação, ir trabalhando com isso, e a gente chegar numa ansiedade verde, né? Que seria a ansiedade saudável, que é essa que todos nós temos, que a diferença é a gente ter esse friozinho na barriga, essa expectativa, a gente querer que chega logo o dia do aniversário, o dia do Natal, né? Essa expectativa boa que te ajuda e que te leva, e é uma motivação de algum jeito. Então, eu tô lá com a campanha, então tá no meu Instagram também, se vocês quiserem, tá todas as informações lá, os Fala posts qual estão que é o seu lá. Instagram para eles. Ah, sim, então, o meu é esse, aqui em cima tá aparecendo, né? Débora Garcia Psi, mas o meu Débora é sem acento e tem H no final. Então é Débora, né? Garcia Psi. Então tá aí o Instagram, e aí, quem quiser me acompanhar lá, estamos lá.
Ai, show. Quem tá aqui, se puder tirar uma foto, printar e Pois poder, se vocês é, puderem verdade. compartilhar, marcar a Débora, a gente agradece. Vamos tirar aqui. Deixa eu tirar uma. Ah, foi a minha. Pronto. Tirou? Não sei se cortou. Prontinho. Pronto? Ai, Pronto. perfeito. Olha, Débora, foi maravilhoso. Muito obrigada por ter cedido Obrigada. esse seu tempo, viu? Imagina, imagina. Foi. Sempre que você quiser, me chama que eu venho. Já viu que falar é meu forte. Só que você tem Ai, que fechar, senão não pode falar. já amei a dica da respiração, a dica de escrever para poder se Sim, acalmar, aumenta o tempo sim. escrevendo para poder se acalmar, muita coisa boa. E eu quero convidar vocês também para virem amanhã, que amanhã, como a gente está nesse desafio hard, né? Eu fiz parceria com vários profissionais da área da saúde e também convidei o Clayton, que ele trabalha como coach internacional, e ele vai falar sobre hábitos, como Que você legal. melhorar, né? Como você mudar os seus hábitos na sua vida. Aí ele vai dar várias Ai, dicas super essa eu importantes. vou ver que horário que é essa manhã. Vai ser às 20 horas de Brasília. Aqui nos Ai, que Estados legal. Então eu Unidos, posso às ver 6. amanhã, porque amanhã também não tenho live, então estou mais livre. Aí vou conseguir ver. Ai, perfeito, Débora. Boa. Obrigada, viu? Então tá Bri- bom, então. Já compartilhei. Ai, obrigada, gente. Um beijão. Obrigada por todo Beijo, mundo que esteve aqui beijo. com a gente, Brigadão, tá? viu? Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. até mais. Até. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês. Agora eu não sei encerrar a live. Peraí. Ah,